yeah. Oh no, hey, yeah. Yeah, yeah, yeah. E aí, galerinha dos juniores, tudo bem com vocês? Vamos lá para a lição do domingo passado com a professora Andréia? Aí vocês viram, então, que a Bíblia foi dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Vocês viram que no Antigo Testamento vocês vão encontrar 5 livros do Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. A professora Andréia também explicou o que era profecia. O que nós vamos procurar? Onde é que está João 1 e onde é que está Apocalipse? Apocalipse acho que é fácil, hein? Lá no último livro, né? O último livro da Bíblia. E João, vamos começar do Novo Testamento? Então, olha lá, o Novo Testamento ele vem depois da vinda de Jesus, né? E o primeiro livro é Mateus. Então, abre aí na sua Bíblia. E vamos seguir. Mateus, depois Lucas, não, desculpa, Mateus, depois vai andando aí pra frente, Marcos, depois Lucas 24, é o último, e depois João. E tá bem tranquilo, porque ela falou para você encontrar João 1. Lembra da nossa outra lição que eu coloquei lá para vocês, bem grande, assim, ó? O nome do livro, olha aqui. Aqui é Isaías, vocês vão procurar João. Capítulo é o número que vem maior, geralmente em destaque com outra cor. Aqui tá 40, então vocês vão procurar aí. João 1 é o número que vai vir maior em destaque. E depois 29. 29 é o versículo, é o número que vem pequenininho. Ele vem do tamanho, geralmente do tamanho do restante da escrita do texto. Em algumas ele também vem em destaque, tá bom? Só arrumar aqui. Isso, ó, tempo para vocês. Então, lá no primeiro que a professora Andréia colocou, ela falou, procurem 1 João 29. E tá escrito o quê? No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, a aula da professora Andréia foi muito legal, foi muito boa, eu também assisti. E sabem de uma coisa? Eu fiquei pensando que eu nem precisava continuar essa explicação, porque tudo que a professora Andréia falou lá na aula dela, sobre o cordeiro e o leão, ficou muito legal, dá para entender, mas como nós combinamos, né, de dar continuidade, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o cordeiro e o leão. E vamos aproveitar para mexer na Bíblia, para manusear, para falar sobre capítulos e versículos, certo? Mas o que a professora Andréia falou, para mim já tirou todas as minhas dúvidas. Eu acredito que para vocês também. Quando ela falou do cordeiro, ela falou que o quê? Jesus, ele foi relacionado, ele foi chamado de cordeiro, que é um animalzinho puro, um animalzinho santo, um animalzinho limpo, um animalzinho dócil. Não foi isso que a professora Andréia falou? E quando João fala aqui, veja, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele quer dizer quando ele coloca, ele relaciona Jesus com o Cordeiro? No Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia, lembram que nós já acabamos de falar? Antigo Testamento antes de Jesus.
No Antigo Testamento, o povo de Deus fazia sacrifícios. Ele entregava para Deus animais em sacrifício. Hoje, nós não fazemos mais isso, porque nós temos Jesus e Jesus morreu na cruz por nós. Antigamente, eles entregavam em sacrifício e Deus ensinava, né, através dos homens, como que teria que fazer esse sacrifício. Então, você pegaria um cordeiro, um animal novo, um animal limpo, um animal sem manchas, sem deficiência, e levaria em sacrifício para o altar, né? O próprio Deus, quando ele fala para Abraão, para ele subir ao monte para sacrificar um animal, Abraão vai, né? Isso já é uma outra história, mas ele fala que ele vai sacrificar um animal. Quando chegar lá, não tem nenhum animal, mas tem Isaac. É uma longa história que, se vocês ainda não ouviram, a gente pode estar trazendo nas próximas aulas. Mas quando Deus vê a fidelidade de Abraão, a fé de Abraão, ele mesmo coloca um cordeirinho para Abraão poder sacrificar. Então, era comum usar o cordeiro, né? Um animalzinho limpo, um animalzinho sadio, um animalzinho que não tinha manchas, que não tinha marcas. Quando Jesus vem, ele representa o cordeiro nesse sentido, porque Jesus não tinha pecado, porque Jesus era santo, porque Jesus era limpo e porque Jesus, aqui segundo João, ele já diz, ele vem para tirar o pecado do mundo. Quando Jesus é crucificado, então ele é o Cordeiro Santo, sem marca alguma, sem pecado algum, que é sacrificado por nós para nos livrar do pecado. Então aí está a primeira resposta, né? Quando fala que Jesus é o Cordeiro. Por quê? A pergunta qual era? Por que Jesus é o Cordeiro e por que Jesus é o leão? Como que Jesus pode ser dois animais tão diferentes, né? E por que é usada essa simbologia, representar Jesus pelo cordeiro e pelo leão? Então, aí está a nossa primeira resposta em João. Vamos lá agora, seguindo aí na sua Bíblia, continuando. Depois de João, nós vamos lá para Apocalipse, tá? Mas vamos aproveitar para mexer na Bíblia. Atos. Muitos já sabem, vocês fizeram a lição, né? Que Apocalipse é lá no último livro. Mas vamos dar uma mexidinha aí na Bíblia. Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, primeira, né? Segunda. Aí depois, Gálatas, Efésios. Vamos lá. Filipenses. São as cartas, lembra? Quando você colocou lá as cartas que foram escritas, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, 1 Timóteo, segue, 2 Tito, vai indo lá, Filemon, Hebreus, tá chegando. Não é para ir direto para Apocalipse que eu quero que vocês mexam na Bíblia, tá bom? Tiago, 1 Pedro, 2ª carta de Pedro, 1 João, não é o João que nós vimos agora, lá aquele João é o Evangelho, né? Agora nós aqui temos a carta, a primeira carta de João, depois a 2ª carta de João, a 3ª, Judas, e aí, Apocalipse. Olha só que legal que está escrito aqui nessa Bíblia. Antes de irmos para Apocalipse 5, eu vou ler o que está escrito aqui. Apocalipse revela o que acontecerá quando Jesus voltar. Ele fala sobre o modo como as igrejas deveriam realmente funcionar. Ele fala sobre o poder que Jesus tem. Ele fala sobre o lar no céu que está realmente esperando por nós.
e fala sobre a vitória que Jesus terá. Bem? Então, tudo isso aqui você vai encontrar no livro de Apocalipse. Mas a professora pediu para vocês abrirem, né, grifarem aí na Bíblia de vocês Apocalipse 5. 5:5, né? Mas eu vou falar aqui desde o 1 para ter um contexto para vocês. Acompanha aí comigo. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse o livro abrir e ver o que estava escrito. Eu chorava muito, porque não podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que estava escrito. Quem é que chorava? João, né? Ele que está escrevendo, ele que está tendo a visão, ele que está tendo a revelação, e ele que está chorando nesse momento, que ele olha e vê que ninguém é digno. Agora chega o 5, vamos lá. 5:5 eu estou. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então a professora Andréia, ela colocou o que para vocês sobre o leão? Vamos retomar? Ela falou que a figura do leão, ela é majestosa, é uma figura imponente, uma figura que demonstra poder, né? Que está acima dos outros animais, né? A professora Andréia falou isso quando ela falou a diferença do cordeiro e do leão. Ela colocou a majestade do leão. Vou falar mais uma coisa que também explica Jesus ser o leão da tribo de Judá. Vocês ouviram o que eu li? Eu li assim: não chore, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. O leão, além de ser imponente, ele era um animal muito conhecido, principalmente por aqueles que são da tribo de Judá, que é da onde vem a descendência de Jesus. Vocês já devem ter ouvido, se não ouviram também, me perguntem para a professora Andréia para nós trazermos aqui para a aula, mas vocês já devem ter ouvido que Davi, quando ele ia defender as ovelhas, ele matava leões. Por quê? Lá onde fica a tribo de Judá, né, isso falando geograficamente, aquele pedaço de terra onde fica a tribo de Judá, tinha muitos leões. Então, leão é um animal conhecido para eles. E eles sabiam da força do leão, da majestade desse leão, como ele era superior aos outros animais. Então, nessa relação também, você pode saber que está aí, o leão da tribo de Judá. Lá na tribo de Judá, naquele território, haviam muitos leões. E o povo, ele relacionava a coisas que ele vivia, a situações, a coisas que ele conhecia. Então, o que eles conheciam ali de mais poderoso? O leão, de animal mais poderoso. O leão, ele não é morto por nenhum outro animal. Quando você fala de cadeia alimentar, onde um animal ele é predador do outro, o leão não, né? Então, também você vai saber que só um leão mata o outro leão. Então, olha só a majestade e a superioridade do leão. Então, ele foi escolhido, esse nome também, leão da tribo de Judá, foi escolhido também por causa disso, né? Então, era o animal que ali, naquele lugar, naquele território, representava a maior superioridade e majestade. Então, aí a segunda explicação. Então, por que Jesus é cordeiro, um bichinho santo, um bichinho dócil, e por que Jesus é leão? Na sua majestade e no seu poder, ele é majestoso como um leão, poderoso como um leão. Que ali na tribo de Judá era um animal mais
temente, né? Que as pessoas mais temiam, né? Era um animal que representava força e poder. Então, foi escolhido aí o leão da tribo de Judá. Continuando aqui em Apocalipse, você vai ver Apocalipse, nós estávamos no 5. O leão da tribo de Judá vem, ele é o descendente de Davi e só ele é capaz de abrir o livro. É poderoso o suficiente. E quando João acaba de receber essa mensagem, de ouvir essa mensagem, porque ele falou assim, o líder me disse, em algumas traduções vocês vão encontrar, um ancião me disse, né? Então ele ouviu. Aí depois no 6, olha o que ele fala, então eu olhei e vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres viventes e pelos líderes, pelos anciãos. Então, olha só que interessante. Ele recebe, ele ouve a palavra de que o leão da tribo de Judá está chegando. Quando ele levanta os olhos e olha, ele vê o cordeiro. Então, aí confirma mais uma vez. Jesus é o leão da tribo de Judá e o cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Certo? Espero aí ter respondido a dúvida da Camila, que depois acho que virou também um tema de interesse para todo mundo, e que agora nós estudamos biblicamente por que Jesus é chamado de leão e de cordeiro. Amém? Se ainda ficou alguma dúvida, não deixem de perguntar para nós montarmos a próxima aula. Não deixem de manusear a Bíblia, de procurar os textos. A Bíblia, quanto mais você mexe, quanto mais você manuseia, quanto mais você estuda, mais você aprende. Amém? E é assim com a palavra de Deus. Beijo para todos vocês aí. Deus abençoe.